Olá, boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar. A gente mandou o link agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar os participantes. Suzana Martins, seja muito bem-vinda. O pessoal está indo no link antigo. A gente. É. Olá, Sara, Cirleia, sejam bem-vindas. Estamos aguardando um pouquinho o pessoal para começar, porque a gente teve um problema técnico no link, e aí geramos um novo link, e aí eu encaminhei novamente o link para o pessoal, sejam todas bem-vindas. Pega um caderninho para anotar as perguntas. A gente vai ter um papo muito legal aqui hoje sobre crianças e adolescentes online. Eu sou Andréa Stanger, eu sou perita criminal da Polícia Federal, eu trabalho com crimes cibernéticos, né? Eu já estou na polícia há 13 anos. A minha formação é em informática, administração, tem algumas pós, alguns 2 mestrados, um doutorado, e agora sou caloura de psicologia, porque fui influenciada por excelentes psicólogas, dentre elas a Simone, né, que me fizeram despertar o desejo de estudar mais sobre o comportamento humano. Né? Eu atuo basicamente com crimes cibernéticos que envolvem casos de abuso sexual infantil, né? E então a ideia da live é a gente bater um papo, né? Vou pedir para Simone se apresentar e aí a gente vai conversando. Conforme vocês tiverem perguntas, podem ir anotando aí do lado, a gente vai tentar responder a todas. Né? A gente tem um roteiro, na verdade, para apresentar para vocês. E aí, em seguida, a gente vai respondendo as perguntas, né? Tornando um bate-papo. Simone, muitíssimo obrigada, né? Em primeiro lugar, pelo convite, né? Por essa oportunidade de conversar contigo e mais uma vez aprender tudo que você tem de especial de conhecimento, que é fantástico, né? Fique à vontade, se apresente para o pessoal aí. Uhum. Boa noite a todos. Eu sou Simone, sou psicóloga, estou na área da psicologia clínica há 25 anos e trabalho também com sexologia, psicologia do trauma. Tenho formações em várias especialidades, dentre elas neurociência e comportamento, hipnose, adolescência, e duas novas abordagens, né, que é o MDR e o Brainspotting, que são terapias de base neurobiológica para acessar traumas e trabalhá-los. Às vezes são situações complexas que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais breve. Então, isso veio somar com a minha trajetória, né? E para a gente começar, né? Agradeço também a Andréia, quase que o convite foi mútuo, né, Andréia? Foi. No bate-papo, a gente chegou a essa conclusão por causa do momento da Covid. É um assunto pertinente sempre, né? Mas nesse momento as crianças estão mais expostas por causa do tempo e, ao mesmo tempo, porque outras pessoas que as molestariam ou ofenderiam também estão mais presentes na rede, né? Então, eu preciso contar uma história para vocês antes. Coach, a história só sempre a melhor parte. Como que eu vim parar nesse trabalho, né? Aproximadamente 10 anos atrás, eu e meu marido, né, eu da psicologia, ele da área de tecnologia, desenvolvimento e
e ciência da computação, mas voltado para a área de segurança de dados, né? Segurança da informação, que também é de órgão público. A gente estava muito preocupado em como educar nossos filhos, né? Que estavam crescendo num mundo novo, que nós somos da década de 70 e não aprendemos. Né? Não precisa contar esses detalhes. Primeira geração que não aprendeu o que iria ensinar, né? E a gente tinha quase nada disponível. E eu fiquei muito antenada, assim, porque na minha rede de amigos, psicólogos, falavam: ah, Simone, que preocupação boba. Se todo mundo estiver pelado na rede, que diferença vai fazer? Né? E, ao mesmo tempo, nos amigos dele, eu escutava: é perigoso, não podemos deixar nossos filhos, a situação está muito crítica, é um lugar público, não é assim que as coisas são. Então, a gente foi buscar uma informação maior a partir de um projeto que a gente tinha de ensinar pais, de ensinar crianças a lidar melhor. Justamente porque numa conversa com um primo, que também é psicólogo, ele jogou um balde de água fria quando a gente falou do projeto. Ele falou assim: ué, é muito bacana a sua ideia, mas se vocês não envolverem a Polícia Federal, isso não vai dar em nada, né? E então a gente foi para os congressos, né, do IC Cyber na época, aprendemos muito, viajamos e buscamos, estudamos, né, para poder ensinar. Na época, a gente teve um primeiro contato com o Tiago, lá da SaferNet, que super nos apoiou. Primeiro entendeu qual que era a nossa proposta, como assim civis chegando aqui, né, qual que é o objetivo, e o objetivo era justamente esse. A gente era, nós somos, né, cidadãos bem-intencionados e pais zelosos, né, sendo também áreas distintas, né, e nessa interface, para poder falar sobre o assunto. Na época, ele nos encaminhou cartilhas, na época as cartilhas ainda eram impressas, caixas de cartilhas. A gente fez cursos de capacitação. Eu lembro que o próximo que ia ter era lá em Manaus, a gente viajou, fomos lá, eles deram essa formação para a gente. E a gente começou a fazer essas palestras, tudo gratuito. Então, a gente foi da Zona Sul até a periferia. A gente foi de escolas públicas até escolas municipais, escolas estaduais. E quem nos convidava, a gente estava disposto. A gente não fazia propaganda, mas a gente estava disponível. E com isso, a gente educou nossos filhos, a gente ensinou pais a educar. No meu consultório, eu falava isso, ensinava os adolescentes, ensinava as crianças, ensinava os pais. E num dado momento, isso já tinha passado anos, eu estava voltando do consultório de uma amiga, a gente estava discutindo um caso bem, muito triste, assim, era já adulta a pessoa, que lembrou nessas nossas técnicas que tinha sido abusada enquanto ela era bebê, né? E, assim, isso devastou a vida dela de uma maneira sem limite, né? Em todas as áreas da vida dela, ela tinha sido sofrido consequências, né, desse abuso. E voltando de lá, eu estava subindo um morro, né? Aqui em Belo Horizonte é uma cidade muito montanhosa, a gente não fala ladeira, a gente fala morro. Então, eu pensei, eu preciso fazer algo maior. E logo em seguida, antes mesmo de eu chegar no meu carro, o telefone tocou. E era a delegada da Polícia Federal de Belo Horizonte, da Divisão de Crimes Cibernéticos e de operações, né, contra a exploração de crianças, que estava me ligando, pedindo uma reunião para a gente conversar, pensar como que eu poderia ajudá-los, né, toda a equipe dela, no entendimento de qual que é o perfil do pedófilo, qual que é o perfil do abusador. E aí eu fiz todo um trabalho com eles, né? Agradeço muito a Andréia também, Andréia Tsuruta, que ela chama, que hoje está em causas até maiores, ligadas à Interpol e tudo mais, a equipe dela, porque tanto quanto eu os ajudei, eles também me ajudaram. Mas, em particular, eu queria agradecer, porque foi através do Castro, que é um policial federal, que foi baleado numa missão, né? E aproveitando esse momento aqui do país,
pessoal, esse pessoal da Polícia Federal são verdadeiros anjos da guarda. Eles não são só anjos da guarda das nossas crianças em rede, eles são anjos da guarda dos brasileiros, de todas as pessoas, né? E voltando aqui ao Castro, verdade, né? Voltando aqui ao Castro, ele, por causa das consequências desse incidente, né, no meio do trabalho, ele não atua mais, né? Porque ele teve sequelas. E ele me ouviu falando com uma professora no final de uma palestra que a gente estava, de neurociência e educação, uma área ou outra que eu atuo, falar sobre isso, né? Como que eu estava ajudando os pais por causa das condições que isso estava afetando até o desenvolvimento neurológico das crianças. E aí ele pegou ali meu contato e tudo mais, e ele passou o meu contato. Então, o que eu quero dizer, né? Aqui em particular é o seguinte, que quando a gente carrega no coração com amor aquilo que a gente faz, a gente sempre está na missão, né? Então, ele ali está cumprindo também. Então, através dele, isso cresceu. E agora, né, com tudo que a gente tem feito, eu já tinha te conhecido nessa época, né, André? Num desses congressos de ciências forenses. E a gente troca, né? Eu ajudo, ela me ajuda, artigos, novas coisas, né? E a gente poder estar aqui. Por quê? Porque desde 10 anos atrás, o que mudou? Mudou que a gente tem políticas públicas bem desenhadas e efetivas. A gente tem leis de internet, que naquela época só as leis civis que aplicava mais ou menos, ajustando, né? Hoje nós temos leis específicas que regem esse ambiente. Nós temos trabalhos como o da Polícia Federal, incorporados a outras instituições federais do mundo inteiro, trabalhando nisso. Nós temos informação disponível na internet, de todo tipo, para os pais, para os professores, para os orientadores. No entanto, quase ninguém sabe o que fazer. No entanto, as crianças estão jogadas na internet sem supervisão, né? Então, acho que esse é o momento onde tudo já está pronto, que a gente precisa de uma coisa só: ação, participação, né? Então, eu gostaria, para que a gente desse o andamento nos nossos tópicos, que a André falasse primeiro, né, André? Sobre os riscos, o que você vê, o que você encontra, como que eles agem, o que os pais podem ficar antenados quando perceberem comentários das crianças, tudo que você puder ajudar para mostrar que o risco é real. Uhum. Bom, acho que o pessoal acabou chegando um pouquinho depois que eu tinha me apresentado, né? E eu falei que eu sou perita da Polícia Federal e basicamente a gente tem vários tipos de crimes cibernéticos e a maior parte do meu tempo foi dedicada aos crimes de abuso sexual infantil via internet, né? Eu sou pesquisadora também da Academia Nacional de Polícia, no qual o Tiago, né, da SaferNet, também é um dos componentes do grupo de pesquisa. Eu conheci a Simone num congresso de Cyber Forensics, né? E a gente trocou figurinhas. A minha ideia de fazer o pós-doutorado nisso, eu viajei até a BH para a Simone me ajudar. Ela me deu aulas assim maravilhosas, né, sobre o assunto, me abriu a mente, e tanto que desde aquela época, depois disso eu fiz uma pós de psicologia sexual para entender mais a questão do comportamento sexual de crianças e adultos, né? E agora eu sou caloura de psicologia porque eu acho que é um eterno aprendizado, e se Deus quiser, esse ano eu começo o pós-doc, que era justamente a ideia de chegar a uma aproximação desse perfil, né? Quem é esse abusador, né? A gente sabe que não, assim, a gente evita falar de perfil porque é muito difícil, né? A gente tem várias características, né? E assim, você não fala assim, não tem como eu fazer um checklist, né? Fez isso, fez aquilo, então é abusador. Não tem como, né? E aí, o que acontece? Nessa vida toda de perícia, a perguntar o que é crime cibernético. Crimes que acontecem via rede mundial, via internet, via celular, né? Então, crimes que ocorrem no ambiente virtual, né? Que não deixam de ser um crime real,
Essa é a primeira questão. Qual que é o problema disso, né? A gente tem muitos casos na Polícia Federal, né? As polícias civis também têm muitos casos também de abuso sexual, que não são necessariamente pela internet, mas presenciais, né? Como também tem pela internet. Só que assim, o que acontece? A gente fica muito frustrado porque o volume é muito grande, né? E como a Simone comentou, as pessoas acham assim, não, isso é uma coisa tão distante, não acontece comigo, isso é coisa da TV, isso é coisa muito distante, e não, né? Boa parte dos casos, quando chega na polícia, é porque o crime já aconteceu, então já tem danos, né? Já tem danos para aquela criança, já tem danos que vão refletir na vida adulta dela, na sexualidade dela, né? E assim, por que além de eu fazer esse meu trabalho, que é transformar isso num laudo, mostrar as provas que houve um crime e tal, eu trabalho com essa questão da prevenção, porque a única forma que a gente tem para minimizar isso é com prevenção. E quem que vai fazer a prevenção? São os pais, os professores, os responsáveis, todas as pessoas que de alguma forma têm contato com criança e que têm que ficar ligados, né, nesses sinais que a criança vai dar, né? Então, assim, a live vai ficar gravada, assim, tá? O que acontece? Quando acontece de um caso para a Polícia Federal, muitas vezes os pais não fazem a mínima ideia, né? E do jeito que a gente está hoje, esses dias eu fiz também um webinar com o Thiago da SaferNet, com a Kátia do ICMEC e tal, e a gente estava falando disso, a gente está todo mundo trancado em casa, né, na questão do Covid, mas assim, as crianças estão soltas, né, com o seu smartphone, com o seu computador, ninguém supervisiona, né, e naquele momento que você acha que a criança está lá jogando, tem alguém assediando ela, né? E você perguntou quais são as formas que isso acontece. São muitas, né? Então, uma delas é que o abusador, ele é uma pessoa extremamente inteligente, né? Então, assim, o que ele faz? Ele tem, então, se o alvo dele, né, eles têm algumas preferências, então, assim, a gente tem desde bebês de colo, né, até adolescentes, né, na faixa de, sei lá, 15, 16 anos, né? Então, assim, esse abusador, ele tem uma preferência por crianças ou adolescentes. E aí tem alguns que têm preferências por bebês, tem outro que tem na faixa de 5, 6 anos, tem outro que tem na 8, 9 anos, enfim, eles têm algum tipo de preferência por aquela vítima. E ele se faz passar, né, uma das formas é isso, ele se faz passar como uma criança. Então, assim, muitas vezes ele vai ter um perfil que se parece, vai ter fotos de criança, ele sabe o vocabulário da criança, então se a criança gosta, sei lá, de um determinado tipo de desenho, ele vai saber tudo sobre aquele desenho, os youtubers que a criança gosta, né? Então, assim, ele vai estar naquele meio e vai puxar conversas que fazem parte daquele imaginário da criança. Então, assim, muitos casos que eu fiz, ele não, em nenhum momento ele vai se identificar como adulto, vai parecer que é uma criança, né? E aí tem várias formas de acessar essa criança. Então ele pode ir criando a confiança e ali a pouco ele vai pedir informações, a criança muitas vezes vai passar, e assim, não é assim, mas é criança, não. Adultos também caem nessa conversa, né? Então, são facilmente enganados, eles são hábeis manipuladores, né? Então, assim, muitas vezes a criança vai dizer com quem que ela mora, se o pai e a mãe estão em casa, se ela fica sozinha, o número do telefone, endereço, etc e tal, onde estuda, ela vai compartilhar a sua vida, né? Com aquela pessoa que está se fazendo passar por amiguinha ou por amiguinho, né? A Ana Carolina colocou ali que ela deixa o computador em casa, fica na sala onde tem visão. Sim, isso é importantíssimo. Eu fiz um curso com o pessoal dos Estados Unidos e eles falavam que você tem que deixar visível, né? O que acontece hoje em dia é que boa parte das pessoas quase nem usam mais computador, né? Usam o celular. E aí a criança vai com o celular para o quarto, né? Ela está o tempo todo conectada. Então, assim, o acesso é praticamente 24 horas, né? Então, a criança, ela tem acesso a essa mídia o dia inteiro. Então, assim, o que acontece? A qualquer momento ela pode estar sendo assediada, né? Então, assim,
pede uma foto, né? E aí, outras formas. Começa a fazer... Pede uma foto, sei lá, da criança de calcinha, alguma situação assim, né? E aí, a partir daquele momento, começam as chantagens. Se ela não mandar, vai contar para o pai, vai contar para a mãe, porque ela fez porque quis, né? Fazem o acesso pelas mensagens pelo Messenger do Facebook, pelo direct do Instagram, né? Então, assim, mesmo sem ter um número de telefone... Oi? No chat do jogo, né? Então, assim, até aqui mesmo. Então, por exemplo, a gente está aqui no YouTube, alguém pega e conversa em particular com uma outra pessoa, né? Então, isso também, né? Então, assim, mesmo sem ter o número do telefone, há várias formas de ter acesso, né? Então, assim, a questão é... E aí, muitas vezes, o que acontece? Eu já fiz vários casos que a criança dá o telefone, né? Ela dá o endereço, ela diz onde ela mora, o que o pai faz, o que a mãe faz, que não sei o quê, né? Ela conta a vida toda dela, né? E assim, mas eu vou falar para o meu filho não falar nada, não falar com estranhos. Muitas vezes eles criam perfis fakes de alguém que é conhecido da criança. Então, assim, a Simone é minha prima, né? E aí a pessoa vai lá, descobre, isso é fácil, né? Você acessa 10 minutos na rede social, você já sabe quem é parente de quem, né, tal. E aí a pessoa vai lá e cria um perfil com a mesma foto, né, que isso é fácil, com o mesmo nome, né? E aí acontece a conversa. Então, assim, você acha que está conversando com alguém conhecido. Mas isso é questão de criança? Não, adulto também cai nisso, né? Quantas contas fakes que a gente tem por aí? Então, assim, a forma de ter acesso é muito fácil, né? O que a Cristiane falou é verdade, né? A gente vê hoje sei lá, na sociedade em geral, você vai num restaurante, o pai e a mãe dá o celular para a criança ficar quieta, né? A criança começou a fazer bagunça, mesma coisa, né? Tá? Então, assim, e aí a gente tem várias estatísticas, né, de casos de abuso, tá? Sim, a questão, assim, vou proibir de usar o celular, vou proibir de usar, não tem como, né? Então, assim, o que é o trabalho que eu faço, eu tenho certeza que é o que a Simone também faz, é dar orientação, né? A gente tem ferramentas que vocês podem instalar no celular da criança, podem bloquear, podem saber o que ela está fazendo, mas em cima disso tudo você tem que conversar sobre a criança, sobre aquilo, né? Porque assim, orientar, porque você fala assim, vou tomar o celular, não vou deixar usar o celular à noite, não vou dar celular para o meu filho. Ele vai ter acesso na casa do amiguinho, na casa dos parentes, né? Então, assim, não tem como a gente proibir esse uso, né? Porque senão a criança vai sofrer bullying, né? Por que ela não tem acesso, né? Por que os pais dela não deixam? Então, assim, criar numa redoma não resolve, né? Você tem que criar e tem que orientar como utilizar isso. Eu sei que você fez tantas perguntas, agora eu já mais não sei mais nem qual eu respondi. Eu pensei que você estava acompanhando aí o chat. O chat não aparece para mim, tá? Se tiver alguma questão, tá. Né? Mas, pegando esse gancho, né, sobre como regular e o que regular. Nós temos hoje algumas normas, e todas elas baseadas em evidências, em relação às crianças. Primeiro, isso que a André falou, conversar. O diálogo e a participação não substitui nada. Isso é o mais importante. Os pais precisam estar junto com as crianças. Na mesa, no carro, no dia a dia, na brincadeira, inclusive na internet, acompanhando a vida delas. Então, é nesses momentos que os pais vão conversando sobre tudo isso, tá? E como seriam essa divisão, né? Porque limites vão precisar acontecer, tá? Então, um dos primeiros, vou falar de 2 limites. Um é de tempo, tá? E já existem normas para isso, ideais, que eu vou falar já. E o outro é o limite do ambiente que essa criança vai ter acesso. Imagine, se é uma criança, você quer que ela frequente lugares de criança, não é verdade?
Só que na internet, como tudo é aberto, como é que você vai saber se ela está em ambiente de criança, ambiente infantil ou não? Então, isso é função dos pais, tá? Dar limite e definir essas regras. Então, a gente tem, ó, pela Sociedade Americana de Pediatria, que é uma regra mundial, as crianças de 0 a 2 anos é zero de celular. Eu deixei um chamadinho lá no meu Instagram hoje falando, olha, a prevenção começa no primeiro clique, aliás, antes dele, né? E por que antes dele? Porque a mãe que amamenta o bebê, checando as suas mensagens, ao invés de olhar para o seu bebê, ela está negando o desenvolvimento do bebê, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento de vínculo, desenvolvimento de linguagem, né, naquela troca de fralda, aquela babá ou a própria família que chega no restaurante, coloca o celular para a criança alimentar com mais facilidade, com menos birra, etc. Além dela não saborear o alimento, os pais estão criando futuros obesos, porque eles não têm noção de saciedade, eles não se regulam pelo corpo, porque eles estão distraídos com outra coisa. Então, por exemplo, uma mãe vai pegar o filho na escolinha ou no trajeto entre a casa da avó até chegar em casa, entra no carro e já dá o celular para a criança, né? Era um momento, mesmo que seja um bebê, de você cantar uma música, de você interagir com a criança. Se a criança chora, gente, não tem nada mais calmante do que a voz da mãe, sabe? Então, esses aspectos, os pais precisam estar atentos desde pequenos, tá? Então, pela Sociedade de Pediatria, não. 0 a 2 anos, criança não tem que ver nada de celular. De preferência, nem de TV, porque essa criança está desenvolvendo a cognição, a parte motora, a linguagem, não é? E a gente sabe que isso é quase impossível, mas quanto mais você aplicar esse tipo de situação, melhor. Então, se você tem isso em mente, mais ainda você vai propiciar um ambiente de desenvolvimento ideal para o seu filho, né? Então, passou de 3, subiu, né? De 0 a 2 é nada, de 3 a 5, no máximo 1 hora por dia. Somando tudo de mídia, tá? E sempre, sempre, absolutamente sempre com supervisão, tá? Aliás, antes de 10 anos, é sempre com supervisão. Isso são regras da Sociedade de Pediatria, ok? E o que acontece? Por que supervisão? Porque são crianças, precisam de ambiente de criança, tá? E dentro disso, o que a gente tem como uma alternativa, né? Porque a criança está aqui no tablet do seu lado, você no seu sofá, não quer dizer que você está supervisionando. Como a Andrea disse, a qualquer hora, a qualquer momento, um link de alguma coisa, uma propaganda que desvia e a criança clica que te leva para uma outra coisa que pode ser bizarra para a criança, por exemplo. Não é um assédio, mas pode ser bizarro para a criança, né? Então, nessas faixas menores, quando as crianças começam a usar, mesmo se ela usar o seu dispositivo, né? Porque ela não deve ter o dela. Mesmo se for o da babá que cuida, do avô, o dispositivo que a criança usar deve ter filtros de segurança, tá? Um filtro de segurança bom é o NetNanny. A gente usou isso aqui em casa. Ele é pago, baratinho, acho que $5,99, e você pode colocar no smartphone, que você desabilita o Safari e a navegação acontece pelo NetNanny. E o próprio software, ele te dá sugestões do que é ideal para cada faixa etária. E você habilita ali exatamente os assuntos que você gostaria que estivesse disponível para o seu filho. Volto a falar, isso não resolve as coisas. Isso é uma forma de você filtrar coisas que ele não poderia ver, mas não substitui a participação nem o diálogo, tá? Outra coisa, a partir dos 6, né? De 6 a 10, quanto tempo? No máximo 2 horas por dia, né? Somando tudo também e com supervisão, tá bom? Depois disso, de 11 a 18 anos, o número não cresce muito. Entre 2 até, no máximo, 3 horas por dia, tá? Então, o que acontece?
aos poucos, essas crianças com esses parâmetros, os pais que podem colocar alguns dispositivos ali de filtro. Tem do Google também, tem no computador o controle dos pais, né? Aliás, o Bill Gates foi um dos primeiros a falar sobre o controle do tempo, né? Eu lembro de uma reportagem que eu li que ele falou para a filha dele, né? Que ela perguntou para ele: quando eu vou poder usar o computador o quanto eu quiser? Aí ele falou assim: quando você sair de casa. Né? Ela tinha 14 anos na época, né? E então a Andréia também estava falando dessa coisa do computador não ser no quarto. Embora não se use muito mais o computador, no Covid a gente tem visto as pessoas voltarem para o computador, né? Porque é mais confortável, né? As crianças estão preferindo assistir aula no computador do que no celular, etc. Os jovens que gostam mesmo de jogar, eles preferem no computador. Então, mesma regra, computador não é no quarto, tá? E de preferência sem fones de ouvido, por quê? Para não atrapalhar a relação da família, para não ficar aquele tanto de barulho e os pais cansarem, eles deixam só o filho cansar, né? Que não vai cansar, por quê? O que o jogo faz? Por causa do mecanismo de recompensa que motiva mais, porque ele tem gratificação, e por causa dessa gratificação, o cérebro dele, com o prazer que isso traz, quer mais, né? Então, se fica no quarto, vai virar à noite, porque sempre é uma coisa atrás da outra. E uma coisa que a gente tem que pensar é que, em primeiro lugar, que pode criar dependência de internet é o jogo, né? Segundo lugar, pornografia. E terceiro lugar, redes sociais, né? Então, não deve ficar no quarto. Outra Simone? regra que a gente aplicou aqui em casa, que orienta os pais, já vou te falar, só para fechar esse assunto, é não deixar o celular dormir no quarto, tá? Então, se abaixo de 10 anos a criança não deve ter o aparelho, não deve ter rede social e não deve ter, e deve ser supervisionado, a partir dos 11, quando ela ganha um aparelho ou quando ela pode usar, o celular fica carregando à noite no quarto dos pais. Por quê? O sono do adolescente muda, tá? A necessidade do bebê é uma, da criança é uma, do adolescente é uma, do adulto é uma, do idoso é outra. Então, o padrão de sono do adolescente é postergar isso até mais tarde. E porque o sono mudou, ele vai. E as redes sociais, os outros coleguinhas também estão conversando, no dia seguinte não rende nada e aquilo começa a virar uma improdutividade na escola, nos seus afazeres e tudo mais, tá? Diga, André. Simone, o pessoal está perguntando aonde que eles encontram o documento da Sociedade de Pediatria. Aonde que... Ah, sim, eu posso disponibilizar, mas é só digitar, chama cartilha de uso. Cartilha de uso. Eu disponibilizo para eles, deixa eu ver como. Pode colocar um link depois como comentário no próprio vídeo e já aí fica embaixo. A gente coloca, a gente edita e coloca o link para o pessoal fazer download, né? Isso. Uhum. O pessoal perguntou o nome dos aplicativos, é NetNanny, né? NetNanny, Isso. E tem um outro também, pessoal, que ele é muito interessante. Eu instalei e até fiz uns testes, assim, 2 celulares, que é uma colega minha da polícia, que ela instalou no celular da filha, né? E ele é muito interessante, porque você faz assim, você habilita, claro, você vai instalar no celular do seu filho, da sua filha, vai conversar a respeito, vai dizer que está instalado lá, né? Você não pode fazer isso escondido, porque ele vai perceber, vai se revoltar. Então você vai explicar que você está instalando para a segurança dele. Então, assim, eu estou aqui e vamos supor que a Simone é minha filha. Aí eu vejo aonde ela está, eu consigo saber a localização que ela está. Eu sei o que ela está fazendo neste momento, se ela está navegando, se ela está usando Instagram, Facebook, se está no Safari, no Chrome, sei lá, né, num aplicativo de navegação. E você pode delimitar os horários. Então, assim, você pode bloquear, por exemplo, das 10 da noite às 6 da manhã, minha amiga tinha feito isso, a criança não consegue nem entrar na internet. O celular só serve para ligação, que era o que ele foi feito. Ele foi feito para ligação, mas hoje ninguém mais usa para ligação.
né? Então, você pode bloquear, o seu filho vai ficar sem acesso algum à internet, ele não tem como bloquear, não tem como acessar, né? Você pode bloquear também, por exemplo, no horário da aula. No horário da aula não é para ele estar usando o celular, então você pode bloquear. Então, isso tudo você pode programar no celular dele, né? E aí, por exemplo, se ele tiver alguma emergência, eu acho que fica liberado, você pode liberar SMS ou ligação de voz, alguma coisa assim. Ele te dá vários relatórios, quanto tempo ficou conectado, e você pode, inclusive, fazer uma ponte com isso que a Simone falou. Então, se a criança tem 2 horas de acesso por dia, você delimita lá que ela tem acesso 2 horas. Então, se ela usar 2 horas uma vez, ela já não vai ter mais acesso o resto do dia, né? Ou você pode limitar assim, final de semana ela tem 4 horas de acesso por dia. Então, assim, tem aquele crédito de tempo e aí depois que ela gastou aquilo, ela não consegue mais acessar, né? Então, é bem interessante. Eu vi ela usando com a filha. Esse é o Google Family, né? É da própria Google. Você instala no celular da criança, instala no seu. E aí você vai... sim, mas se ele vai dizer que vai usar o celular para pesquisa, você pode ver se ele está pesquisando mesmo ou não, né? Então, você consegue saber o que ele está fazendo, tá? Então, esse é o Google Family, tem vários outros nessa mesma linha, é de graça, né? Mas, assim, o que é importante não é instalar, tem outros programas que você instala que fica tipo um espião, né? Mas, assim, eu acho que o correto é você sentar com o seu filho, sua filha, e conversar por que você está fazendo aquilo, né? E aí, assim... Andréa, na prática, é a conversa, é a criança ter a conscientização de como ela vai se proteger, né? É muito essa percepção do que existe, né? Por isso que é interessante os pais saberem para que eles possam demonstrar isso para a criança, conversar sobre abuso com a criança, ela entender o que é isso, para que ela possa também aceitar aquelas regras de segurança e, mesmo longe dos pais, não praticar aquilo, né? Sim. Já tive situações, porque isso que você está falando parece mais com software de monitoramento, né? O NetNanny são filtros, né? Eu já tive experiência com softwares de monitoramento que os pais colocaram e esqueceram. Tipo, tá resolvido. Não fizeram o dever de casa, né? Que é a parte mais trabalhosa, que é a parte de acompanhar. Ao passo que eu já tive famílias que nunca colocaram NetNanny, que nunca colocaram nenhum filtro e tudo mais, mas estavam sempre ali. Sempre, 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 sem exceção. E deu tudo certo. Participava quando ficou adolescente, participava das redes da filha, fazia grupinho com as amigas da filha, ou seja, era natural aquele formato. Então, assim, para cada família ou em cada idade, vai funcionar aquilo que adequar mais. Então, a gente tem que saber ponderar, saber os prós e contras de cada coisa. Mas participar do diálogo sempre é bem-vindo. O que o pessoal conversou aqui é que o adulto, sim, ele tem que ser um exemplo, né? Porque não adianta ele falar que a criança não pode usar o celular, sendo que ele fica o dia inteiro no celular, né? Então, assim, ele tem que ser o exemplo para começo de conversa, né? E aí, uma coisa que o pessoal sempre... Só porque a gente está nesse assunto, um segundo. Tem o YouTube Kids, né? Porque quando você acessa pelo Kids, a criança já só entra em assuntos que são pertinentes ao universo deles. Crianças menos de 12 anos, o maior acesso na internet é no YouTube, sempre. Pode olhar assim, qual que é o acesso de crianças de cada faixa etária. Dessa idade para baixo é YouTube. É pesquisa nacional, né? Foi publicada agora recentemente. E os pais preferirem, quando as crianças forem jogar, jogos pagos. Tá? Por quê? Porque o fornecedor é obrigado a ter uma manutenção em relação a invasores de qualquer tipo, né? E isso já filtra alguma coisa em relação aos riscos que a criança estaria ali naquele jogo. Uma coisa que sempre o pessoal me pergunta quando eu vou dar uma palestra, alguma coisa, mas eu não estou invadindo a privacidade do meu filho, né? Essas coisas, né? E aí, assim, eu acho mais ou menos estilo Bill Gates, né? O dia que você tiver dinheiro para comprar o seu celular, você é dono da sua vida, mas enquanto eu estiver fornecendo
pagando a sua conta de telefone, pagando o seu telefone, né? Eu que mando. Não nesse sentido, mas assim, essa história de privacidade é muito complicada, né, Simone? Eu não sei se você concorda com isso. Essa questão, Andréia. Como ele é da área de tecnologia, ele fala o seguinte: se a internet é pública, privacidade não existe na internet. Não há o que discutir. Entende? Então, se qualquer um pode ver qualquer coisa que seu filho coloque, e geralmente quem vai ver não está com boa intenção, você que tem boa intenção, que é de proteção, que é de supervisão, você pode e deve ter a senha do celular. E, inclusive, isso faz parte do acordo de uso, tá? O acordo de uso, igual o André falou, é nada imposto. Não é nada sem a criança saber. É um acordo, é mão dupla. E é sempre explicado, é sempre um processo, há ajustes durante o uso para que as crianças possam usar, né? E essa é o método, né? Então, por exemplo, uma das regras que eu passo e que porque tudo está baseado em evidências, gente, é muito simples, é como uma receita de bolo, isso que a gente está falando para vocês, pela simplicidade e pelo tanto que é básico, mas funciona. Funciona porque está baseado em evidências. O que vocês seguirem disso pode saber que vai funcionar, tá? Então, Andréia, quando você fala ali quando eu estava falando em relação à senha, não pode apagar mensagem, tá? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso em relação ao que os abusadores fazem. Porque a criança acha que não pode apagar mensagem porque você quer bisbilhotar a vida dela. Não é por isso, tá? Isso ajuda a criança a filtrar, a se comportar como um cidadão exemplar, a fazer coisas que qualquer um possa realmente saber e tal, mas ajuda numa coisa muito mais importante. Explica para a gente, Andréia, por favor. A questão, gente, assim, fora a questão da confiança, né? Um dos comportamentos dos abusadores é que eles vão mudando de perfis, né? Então, assim, eles criam vários perfis e jogam, por exemplo, de uma rede social para outra. Então, eles abordam a criança no Face, daí eles vão para o Instagram, aí eles vão para os jogos, eles vão mudando para não deixar rastros, né? Então, assim, eles usam múltiplas mídias para conversar com a criança. Eu já fiz um caso que a criança tinha, acho que 8 ou 9 anos, e aí a mãe, que era uma professora minha de uma pós, viu um papo meio estranho, né? E aquela pessoa chamava a criança de linda, maravilhosa, não sei o quê, nanana. E ela me deu uns prints e mandou para eu analisar. E aí, assim, naquela conversa, dava para ver que algumas mensagens haviam sido apagadas, certo? E aí, assim, o que acontece? Muitos deles, eles pedem para a criança apagar, né? Então, assim, vai a questão da confiança, olha, você não pode deixar isso, não sei o quê, tem várias situações do apagar a mensagem, e uma delas até tinha acho que era uma foto que a menina tinha mandado, e assim, a conversa estava meio truncada, eu falei assim, você tem certeza que a sua filha não apagou? Porque parece que foi apagado. Naquela época nem tinha essa opção de apagar para todos, né, que a gente tem no WhatsApp. Mas assim, a menina já estava numa situação que ela não gravou nem o número na agenda, né? Não gravou nem o número na agenda, porque assim, ela estava com aquela sensação do que o que ela estava fazendo não era muito certo, né? Possivelmente ele abordou ela de alguma forma e ela já estava se sentindo culpada. Então, assim, uma das estratégias deles é tornar a criança cúmplice daquilo. Então, assim, ele pede uma foto da menina de calcinha ou de biquíni, etc e tal, e a partir daquele momento ele chantageia e diz que, olha, você mandou porque você quis, não sei o quê, se você não fizer isso eu vou contar para os seus pais. Então, a gente tem vários abusadores que eles atuam como se for, eles criam uma rede de escravas virtuais. As crianças fazem coisas à distância. Então, assim, esse abuso, não necessariamente ele é um abuso físico, né? Ele pode ser feito à distância e não deixa de ser abuso, tá?
Então, assim, a situação ela é um abuso psicológico, é um abuso emocional, é um abuso sexual. E aí, se você vai falar assim, mas como que ele abusou sexualmente da criança à distância? Fazendo a criança assistir, por exemplo, vídeos, filmes pornográficos que não são adequados para a idade dela, né? Eu já tive casos que ele fazia que a criança abusasse do irmãozinho menor e mostrasse na webcam, né? Então, assim, são situações assim que geralmente os pais falam assim, nossa, isso é muito surreal. Não, são coisas que acontecem. Né? Então, assim, as situações são as mais variadas possíveis. Não necessariamente a gente tem o abuso físico, mas a gente tem um abuso e isso deixa traumas. Depois, a pessoa até perguntou se vai tratar do trauma, a Simone vai falar sobre isso, né? Os reflexos disso na vida adulta, mas assim, as formas de manipulação são muito elaboradas, né, e muitas delas são baseadas na chantagem e são baseadas no fato de deixar a criança se sentindo culpada, como se ela tivesse pedido por aquilo, né? Então, é a forma como eles têm para manipular as crianças. Acho que o pessoal tinha feito alguma pergunta aqui que eu me perdi. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Bom, qualquer coisa eu volto aqui. Mas basicamente é isso. Então, assim, ele vai pedir para a criança apagar os rastros para que ele não seja monitorado. Né? E aí, assim, a troca de perfis, né? Ele vai usar vários perfis diferentes, né? Justamente para tentar ocultar os seus rastros. Né? Uhum. Isso acontece muito, né, André? Porque quando são mais velhos, eles pedem para mandar nudes, né? Isso. Então, os nudes, né, que é o sexting, é uma prática hoje em dia muito comum no mundo inteiro, inclusive, e é uma expressão da sexualidade? É. Porém, a criança, o adolescente ali, jovenzinho, ainda é indefeso com relação às consequências disso, né? E o que vai acontecer? Algumas vezes eles vão usar isso para coagir e obter mais, né? Você pode falar disso para nós. Ou a pessoa vai mandar um nudes para o coleguinha e o coleguinha vai repassar. Repassar é crime, tá? Isso seu filho tem que saber. Mandar nudes é produção de pornografia infantil, né? Porque produzir, transmitir, né? Que é distribuir, e vender, né? Comercializar. Está tudo na lei, né? Então, isso é importante. E o repassar os nudes que você recebe, então tem que avisar para os meninos, principalmente, porque eles são mestres de fazer isso. Então, oriente o seu filho adolescente, né? Ele está praticando 2 crimes. Um, que é o de vingança, que já tem lei para isso, né? E o crime de distribuição de pornografia, né? Então, isso são coisas que também precisam ser colocadas. E você deve ter casos assim, né, André? Onde depois disso ocorreu cyberbullying, que ocorreu sextortion. Sim. Essa questão do sexting, ela é bem complicada, porque assim, vamos falar de fotografias, né? Qual que é o problema que começa? Os pais já começam a tirar 200 milhões de fotografias das crianças e publicar. Eu vi esses dias que eu acho que em menos de um ano já tem mais de 1.500 fotografias publicadas das crianças, dos bebês, pelos pais. Né? Então, tá, tudo bem, a gente sabe, né? O seu filho é lindo, sua filha é linda, você quer que todo mundo veja, mas tem que ter uma noção, gente, porque assim, foto de criança nua, por favor, não, tá? Foto de criança de calcinha, de roupa de praia, não, tá? Ah, mas não tá aparecendo nada. Vocês me desculpem, sabe? Eu pego diálogos do cara assim, nossa, que gostosinho. É uma criança de 1 ano, de sunga. O que tem de gostosinho nisso? Entendeu? Isso é um diálogo de um abusador, tá? Vendo uma foto de uma criança de sunga na praia. Então, assim, pais, tios, avós responsáveis, por favor, cuidado, né? Cuidado também com o que vocês publicam, né? A gente pode ter um perfil público, assim, eu não teria perfil público de crianças jamais, entendeu? Um perfil privado
só pessoas que você conheça na vida real, e até assim é temeroso, né? Porque a gente sabe que boa parte dos abusadores fazem parte do círculo, né? Esse caso que eu comentei da menina que a mãe pegou o celular, que estava lá linda, maravilhosa, sabe quem que era o cara? O pai da amiguinha, entendeu? O pai da amiguinha que tinha o contato dela pelo celular da filha. E aí puxou papo com a menina, queria que a menina dormisse na casa dele, queria levar para passar o final de semana. Gente, não vacila, sabe? Esse tipo de situação, mesmo com parente, assim, é para ficar neurótico? Não, mas assim, tome cuidado com isso, porque as pessoas são pessoas. Se você pegar o perfil, vou colocar entre aspas, do abusador, ele é uma pessoa super carismática, querida, que adora criança, adora brincar, entendeu? Então, assim, eles falam, isso aí, anotem o que eles falam assim, ó, eu dou o amor que os pais não dão. Então, se você não dá atenção para o seu filho, ele vai dar atenção para o seu filho, ele vai perguntar como foi o dia na escola, o que aconteceu com o amiguinho X, com o amiguinho Y, tá? Ele vai participar da vida da criança mais do que os pais. E a criança vai criar um vínculo afetivo, entendeu? E ela não sabe que aquilo ali tem conotação sexual, ela acha que ela está recebendo carinho. Outra coisa, outro estilo, outro perfil. Eles dão atenção, eles param de dar atenção. E a criança sente falta. E no que ela sente falta, ela vai atrás daquele cara ou daquela mulher, né? Porque o abusador tanto pode ser homem como pode ser mulher, né? Então, assim, dá atenção e para. Isso é uma estratégia. E é a criança que vai atrás. Então, assim, a gente já teve bilhetinhos, cartinhas que a criança... Tio, o que aconteceu? Por que você não fala mais comigo? Né? Então, assim, você vê que criou uma carência afetiva daquela criança, daquele abusador. Ela acha que ele está dando atenção, que ele está... que ela gosta dele, e eles falam assim, eu amo aquela criança, entendeu? Mas, assim, o objetivo dele não é o amor fraterno, não é o amor de pai, não é nada disso. Ele tem outros objetivos, né? Eu já me perdi no que eu estava falando, assim, das fotos do sexting, né? Sim, aí o que acontece? Quando a gente tem crianças de 8, 9 anos que tiram fotos extremamente sensuais, né? Pai, mãe, como que você deixa a criança postar uma foto dessa, né? Tá? E aí, quando a gente chega na adolescência, sim, é uma questão, uma necessidade de autoafirmação. Então, vai ser 1000 fotos de caras, bocas, né? Então, a criança vai querer se expor, porque todos os amiguinhos têm Instagram, todos os amiguinhos têm TikTok, todos os amiguinhos têm não sei o quê. Então, assim, é uma forma de autoafirmação da imagem, né? E isso faz parte, né? Só que você não sabe quem está vendo lá atrás, né? E até assim, tem muitas crianças, tem um caso, vocês podem procurar no YouTube, que se chama Amanda Todd. Eu vou escrever aqui para vocês olharem depois. Amanda Todd é um caso que eu sempre uso em palestras, que ela era uma menina linda, que todo mundo elogiava, que era super bonita, tal, não sei o quê. E aí, numa conversa com um namoradinho na internet, ela pegou e ergueu a blusa, sabe? Ergueu a blusa e mostrou os seios. E a partir daquilo, a vida dela virou um inferno. Então, assim, de linda, bonita, passou a ser puta, vagabunda, não sei o quê. Então, assim, de uma hora para outra, ela era querida da escola, ela passou a ser odiada. Então, todo mundo começou a isolar ela, porque não conversa, porque ela tem comportamentos não sei o quê e tal. E ela entrou no mundo das drogas, ela acabou se destruindo, né? Então, assim, foi muito difícil, assim, vou contar o final com spoiler, ela se suicidou por não saber lidar com isso. Porque uma coisa é vazar um nudes de alguém aqui que é adulto, né? Sim, vazou e aí tal, né? Mas o problema é uma criança, uma adolescente em formação, que de repente a vida dela toda virou pelo avesso, né? Então, as consequências dessas publicações de fotos sem saber, né, que foi o que a Simone falou assim, você não sabe as consequências disso. E até nós, adultos mesmo, né, porque assim, se você está postando várias fotos sensuais, isso vai ter um resultado, né, na sua vida, né. Vamos supor que amanhã você vai assumir um cargo público aí de juíza, delegada, não sei o quê, né, alguma coisa assim.
as pessoas vão te julgar pelo que foi publicado, porque isso vai continuar na rede, né? Então, assim, uma vez que foi para a rede, pegadas digitais, a partir do momento que você publicou alguma coisa, pode até apagar e tal, mas assim, sempre alguém vai ter essa foto, né? Então, assim, as pessoas julgam muito pela aparência, julgam muito pela cara, né? E uma vez que você publicou, ou mesmo uma vez que você falou alguma coisa, aquilo está registrado. Então, a gente tem que ter a responsabilidade sobre essas publicações, sejam textos ou sejam fotos, né? Pegando aí, Andréia, voltando só um pouco, você disse sobre esse caso que você atendeu, que o abusador de internet era conhecido. As pesquisas recentes têm mostrado o seguinte, que a gente já sabe que os abusos físicos são e ocorrem no meio familiar ou no meio de conhecidos, né? Por isso que a gente não pode falar das crianças, não aceite presente de estranhos, não converse com estranhos. Isso não previne abuso, porque as pessoas que vão abusar são aquelas do convívio, a maioria das vezes. Uhum. E o que a gente tem percebido, que os artigos têm demonstrado exatamente isso. Os abusos em rede também estão sendo por pessoas conhecidas das crianças. Sim. Tá? Então, aquele alvo que aquele abusador procura, ele já sabe qual que é. Tá? Só que a criança não sabe, a família não sabe, e fica por isso mesmo, né? Então, gostaria até de Isso, deixa eu só falar uma coisinha, Simone, que eu lembrei. Na hora de escolha da vítima, né, eles podem assumir uma preferência. Né? Eu já fiz um caso que 2 abusadores conversavam e um deles falava que preferia sempre filhos de pais separados, porque o filho de pai separado possivelmente ele vai ter carência, né? Você vê assim, os caras são praticamente formados em psicologia, né? É impressionante, assim, aí ele sempre procurava crianças que demonstravam que os pais eram separados, porque ele tentava se colocar no lugar do pai, né? Que no caso ele tinha preferência por meninos, ele tentava sempre procurar meninos que moravam com a mãe e que não tinha uma figura paterna. Um outro, ele comentava que ele preferia crianças pobres, né? Assim, que tivesse uma condição de renda baixa, porque daí ele conseguiria comprar com uma bola, com um doce, com comida, com sanduíche, né? E ele todos esses que eu estou falando. No jogo. Sim, dando um crédito para ele jogar online. Então, assim, todos esses que eu estou falando são casos online, tá, gente? Um outro, ele preferia meninos ricos, porque ele falava que o menino rico ele ia ficar com vergonha de contar para o pai e para a mãe, então ele era o alvo preferido dele. Ele procurava meninos ricos que ficavam sozinhos em casa, né, que ficavam sem supervisão. Então, veja, assim, é um mundo aberto de possibilidades, né? E aí essa história do Covid mesmo. A gente monitora, então, assim, a troca de materiais que já são conhecidos, né? Materiais de cunho sexual, imagens e vídeos de crianças, envolvendo crianças e adolescentes, aumentou muito o número. Porque, além das crianças estarem presas em casa, os abusadores também estão. Eles estão com mais tempo, né? Estão com mais tempo o acesso à internet. Então, assim, acha que tá mais seguro agora porque tá todo mundo em casa? Não, tá pior. Né? Então, a situação é bem complicada. A Dagmara que perguntou sobre as cócegas. Sim, isso na questão do contato físico, né, do abuso físico mesmo, muitas pessoas chegam fazendo cócegas, né, que é uma forma de passar a mão, né, na criança e criando, deixando que ela permita o toque. Né? Isso é uma das formas do abuso físico mesmo, né? Uhum. Uma coisa que vale lembrar, a gente até compartilhou, eu compartilhei com você esse artigo, André. O primeiro grande estudo a respeito de abuso sexual na internet, que foi feito com mais de 2.000 pessoas, abusadores ou ofensores em rede, que a gente fala, demonstrou que quem mais pratica esse tipo de crime na internet são pessoas maiores de 54 anos.
tá? Então, a gente fica pensando que é como na vida aqui do dia a dia, né? Essas pessoas aqui no dia a dia, uma média dos 30, 35 anos, que é ainda um pico hormonal alto, né? Mas isso vai prolongar e se um abusador de contato, né, que a gente fala, vai abusar ao longo da vida de 117 crianças, olha esse número, tá? É a média, tá? Imagina em rede. É exponencial, é sem fim, né? Então, a gente tem que fazer essa prevenção com as crianças, e eu estou cada vez mais convencida que a gente tem que fazer essa prevenção na outra ponta, que é nos abusadores. Eles têm uma distorção cognitiva fora do comum, né? Eles precisam de tratamento, não procuram tratamento. E quando a gente olha nos estudos, isso começou cedo. Isso começou na adolescência. E eles não vão parar nunca, nem quando envelhecerem, tá? Então, o que eu penso? Pais, conversem com seus filhos. Abusador que está aqui nos escutando agora, para de se fantasiar, de se excitar com imagens de crianças na TV, no seu computador, no seu celular. Jovens que caíram porventura em algum desses sites, por favor, denuncie. É fácil, você copia o link do site que você está vendo aquela cena e manda para o denúncia.org, que é da SaferNet. É anônimo, mas eles vão poder investigar de onde aquilo vem, né? E você não vai criar um hábito nocivo nem para você, nem para nenhuma criança. Por quê? Porque isso vai deixar dano para o resto da vida numa pessoa, tá? E se isso não for tratado, obviamente, né? Acho que a gente pode falar de trauma aqui, mas eu acho que em relação à prevenção, a gente tem que pensar nas crianças e a gente tem que pensar nas pessoas que praticam isso, para que elas freiem. Uma vez eu atendi um pai que abusou de uma criança, né? E na terapia, né? Estava tudo filmado, etc. E ele não teve como negar, porque outra característica é que eles negam, e negam de pé junto, negam para sempre, e falam que nada aconteceu, né? E inclusive os casos judiciais, quando eles são presos e depois eles vão fazer tratamento, o número aumenta, tipo, num grupo onde eles falaram que tinham praticado 58 crimes, né, de abuso, logo com a sequência das sessões de terapia, o número 58 sobe para 1.070, né? Ou seja, aos poucos eles vão tomando consciência do que estão fazendo, eles vão conseguindo se tratar, e a motivação tem que acontecer, para que eles possam realmente se conter esse impulso, né? Ou esse hábito que é nocivo, tá? A Alessandra comentou sobre sensualização precoce. Sim, né? A gente vê crianças muito cedo já. Eu fiquei abismada. Eu tinha uma criança de 5, 6 anos fazendo a unha no salão, né? E a mãe botando pilha, dando, né, maquiagem, salto, né? Então, assim, esses cuidados que os pais têm que ter, porque assim, a criança precisa de orientação, precisa de limites, né? O Antônio perguntou sobre as comunidades de abusadores. Sim, eles criam comunidades, então, assim, eles usam a internet também para trocar material. Muitos deles, eles precisam fornecer material novo, né? Então, assim, para ele participar daquele grupinho, ele tem que trocar materiais inéditos, né? Então, assim, uma das características, ele vai tentar utilizar as crianças que ele tem acesso. Então, pode ser o filho, o sobrinho, o amiguinho do filho, né? Então, assim, ele vai tentar encontrar formas de tirar fotos, né? Eu fui na casa de a gente foi prendê-lo, e aí a gente olhou no computador, ele mostrou lá onde que estava o que ele tinha baixado a internet, e aí quando eu fui analisar um pendrive que era dele, tinha mais de 400 fotos, assim, de uma criança, de um menino, que ele estava só de camisa, estava sem cuequinha, nada, ele estava nu, né? Mas, assim, 400 fotos em sequência, tipo, uma, duas, assim, a gente chama de colecionador, né, Simone? Que é um tipo.
E aí eu perguntei quem que era aquela criança, né? E a criança era o filho dele. Né? Então, assim, eu não fiz a perícia porque eu fui na prisão dele, né? Mas possivelmente ele era um colecionador, então ele sai tirando muitas fotos, né? Essas pessoas que querem ficar tirando foto de crianças também, né? É meio suspeito. Então, assim, para ele participar dessas comunidades, ele tem que ter material inédito. E aí, como que ele pode fazer? Pode ser com acesso à criança, ou ele pode via internet. Eu já fiz um caso também. As meninas estavam estudando em casa, né? E aí o que acontecia? Era no Skype, eu acho. Ele entrou em contato com a menina, não sei o quê, e ela estava filmando, ela estava aparecendo na frente da câmera, tal, dançando. Ela e a amiguinha estavam estudando em casa. Os pais acharam que elas estavam estudando em casa, e ele estava capturando tudo, né? E aí, o que acontecia? Assim, elas estavam de calcinha, de camisa, não sei o quê, mas assim, aquilo já é suficiente para essas redes, né? Não precisa ter necessariamente alguma coisa explícita, né? Muitas vezes basta a figura angelical da criança, né? A questão da pureza, né? Porque assim, se a criança ela sensualizar, se ela parecer adulta, já não interessa muito. Né? Eles gostam da criança em si. Né? Então, assim, tomar muito cuidado com isso. Então, assim, ele nem teve contato físico com a criança, ele gravou tudo à distância. Né? Então, você sabe, isso é possível, né? A pessoa consegue, com algumas técnicas, ou sai, todo o pessoal que sai clicando em links, né? De repente a pessoa à distância tem controle da sua webcam, grava o que você está fazendo, né? Então, assim, você perde acesso ao seu próprio computador e ficam filmando. Tem o caso que eu falei do escravo virtual, ele tinha acho que era mais de 150 crianças que ele tinha acesso. E aí ele marcava todo dia com uma delas que ela tinha que estar na frente do computador, tal hora, senão ele ia contar para o pai, ia contar para a mãe, ele fazia chantagens, né? E o que aconteceu nesse caso? Ele passou anos escravizando essas crianças à distância. Né? Então, ele tinha uma agenda, ele marcava, então, dia tal é fulano, dia tal é Beltrano, né? E aí, o que aconteceu? Como que a gente chegou nesse caso? Uma das crianças pediu para a tia comprar um shortinho de dormir. E ela falou assim, mas por que você quer um shortinho de dormir? E enrolou, não sei o quê, e a tia conseguiu extrair a informação que ela tinha que estar com o shortinho de dormir na frente do computador. Isso é uma outra característica. A criança, ela não vai contar para o pai e para a mãe. Tá? Por mais que você fale assim, eu sou amigo do meu filho, eu sou amigo da minha filha. As estatísticas mostram que eles não vão contar para o pai e para a mãe, eles vão contar para o amiguinho, vão contar para a tia, para a professora, para a madrinha, para alguém de confiança, mas não para os pais. Então, assim, por mais que você fale assim, meu filho, conte tudo o que acontece com você, ele não vai contar para você. Né? Então, assim, se você é tio, tia, se você é pai, né, converse com seus sobrinhos, porque talvez seja mais fácil para a criança contar para uma outra pessoa do que para os próprios pais, né? E aí um outro ponto muito importante que a gente tem isso assim, na literatura, a criança muitas vezes conta, mas os adultos não acreditam, né? Então assim, a criança passa por mentirosa, né? Então assim, muitas vezes a criança tentou contar, para com isso, você está inventando coisa, não sei o quê. Então assim, isso é um ponto importante, acredite na criança, né? Deixa eu ver aqui se quiser ir comentando, Simone, que eu vou ver as perguntas aqui enquanto isso. Acreditar na criança e entender que isso é prova, tá? Porque isso não é você que tem que ficar ali perguntando o que aconteceu e pedindo e tal, porque elas podem até retraumatizar. Mas, à medida em que você pergunta, então, me explica melhor, eu não entendi muito bem, você deixa aberto, ela vai te contar, né? E isso vai te ajudar a tomar providências. E essas providências são legais, tá? Não é fazer um auê na família e deixar tudo por isso mesmo e ainda continuar a criança exposta. É tomar atitude de denúncia, tá? Isso tem que parar. Os pedófilos, os abusadores sabem muito bem como fazer a criança guardar esse segredo. Você não pode guardar esse segredo. É seu papel, é nosso papel. Tá lá
no ECA, né, que é a Lei de Proteção à Criança e ao Adolescente, todo cidadão tem que proteger as crianças e os adolescentes, é função de todos nós, tá? André estava falando sobre apagar, sobre foto, né, aí dos pais. Eu tive um caso recente que a mãe soube no clube que a criança alguém estava tirando foto dela dentro do vestiário. A irmã ou a prima chegou contando. E a mãe foi lá correndo, igual uma bala, para entender o que estava acontecendo, para ver com a filha, ficou super assustada. E, de fato, tinha uma mulher lá tirando foto e ela mandou a mulher apagar a foto, na hora. Você tem que apagar, que absurdo, que não sei o quê. Então, gente, não é a alternativa correta. Se seu filho está sofrendo bullying, fala para ele que ele tem que dar um print na tela. Se o seu filho foi fotografado, você tem que guardar a prova. Por quê? O constrangimento, o susto que a pessoa leva naquela hora, a situação de dor que ela passa, ou de vergonha, seja lá do que for, ou de preocupação, feito a sua mãe estava, né, desorientada nesse momento, ela quer eliminar aquilo que está ali. Mas é isso que prova o que aconteceu, tá? E o primeiro passo é esse. Primeiro você guarda a prova, depois você busca os canais de denúncia locais ou, né, de rede que a gente tem, Disque Denúncia, tem o Disque 100, né? Todos eles vão apurar. E se vocês não tiverem como saber, passa um direct para mim no meu Instagram, que eu acabei de fazer tem 2 semanas, né? Que eu vou ajudar vocês. Ou tem um canal que chama www. Peça ajuda, não é que é? O denuncie.org, né? E tem um outro de ajuda, eu vou procurar aqui. Procura aí, André, chama canal de ajuda, www.canaldeajuda.org.br. Esse canal é um canal da SaferNet, que tem psicólogos para atender das 14 às 18 horas, todos os dias de semana. E são psicólogos treinados em tecnologia para explicar esses caminhos que deve ser feito para que vocês possam resolver a questão. Isso que é importante, tá? Bom, e aí você ia olhar aí, o que mais que nós temos? Vou colocar aqui. Calma, nosso horário está avançado. Deixa eu só colocar aqui uma observação que o pessoal acabou conversando aí, a questão da escola, né? Que os pais mal aparecem na escola, né? Nem para orientação. Realmente, isso é um problema seríssimo, porque os pais acham que a escola tem que resolver todos os problemas, né? E não é esse fim, né? Então, assim, meu filho está na escola, os professores que se virem, né? E a gente sabe que a responsabilidade é dos pais, é outro tipo de educação que a gente está falando aqui, né? A gente não está falando de educação no sentido de ensinar português, matemática, ciência, etc. Não, é para ensinar para a vida, né? E esses limites, essas coisas têm que ser feitas. E alguém também comentou a questão de como trabalhar essa questão da sensualização na TV. Poxa, a Simone falou, né? Você tem que limitar o uso de mídias, né? O uso não é só do celular, é o uso da TV também, né? O dos jogos, né? Então, assim, ver o que a criança pode assistir ou não, né? Tem que ter um filtro aí ligado que são os pais, né? Há muitos anos isso tem acontecido, inclusive com as músicas, as danças, que são as coreografias das músicas, né, principalmente brasileiras, o próprio funk agora, né, que colocam essa situação, o pai filma, acha bonitinho, a mãe filma, posta, né, então, assim, muito cuidado com isso, além de sensualizar a criança, e isso vinha acontecendo há muito tempo. Eu lembro, assim, 20 anos atrás, quando eu fiz a minha especialização em adolescência, essa era uma das suposições do porquê as jovens meninas estavam menstruando cada vez mais cedo, né? Como que a infância diminuiu, a adolescência alargou e ninguém quer sair dela, né? Nem quer virar adulto, mas assim, precocemente tomando esse tipo de postura. Agora, um alerta para os pais, tá? Criança sensualizada é
um indício de abuso, tá? A criança geralmente tem brincadeiras de criança, linguajar de criança, e quando brinca, né, e geralmente tem, né, a cada faixa etária um tipo comum de expressão da sexualidade entre os pares, são ingênuos e são na faixa da curiosidade de descoberta. Não é de abusos, feito a André contou do irmãozinho que abusava da irmã menor, não é propondo sexo oral, não é propondo abaixa as calças, senão eu vou te dar um soco. Não é dessa maneira que as crianças brincam. Quando isso acontecer, investigue. Pode estar acontecendo alguma coisa com seu filho, sobre, né, ali, de alguma forma na internet ou pessoalmente, porque não é comum, tá? Não é natural da fase, tá? Tem um documento, não me lembro se eu lhe encaminhei, que é do ICMEC, que ele trabalha com semáforos, e aí ele tem, assim, a criança de 0 a 2 anos, então, sim, verde, amarelo e vermelho, né? Então, assim, o que seria um comportamento? Porque, assim, a criança, ela tem uma sexualidade lá dentro ainda da barriga da mãe, ela pode se tocar, né? Tem todo, assim, coisas que seriam normais para a faixa etária, né? Então, assim, esse guia é bem interessante para quem, principalmente para quem trabalha com crianças, professores e tal, até para ligar o alerta, né? Então, o verde que é o tranquilo, amarelo, né? Ficar alerta, e o vermelho é uma situação bastante provável de ter ocorrido algum tipo de abuso, porque estaria muito fora do padrão para aquela faixa etária, né? Então, assim, se a criança começar a ter uma sexualidade muito aflorada, que é muito diferente da faixa etária, né? Ficar alerta com esses indícios, né, de que tem alguma coisa estranha. E, gente, isso eu sei de um caso que a criança era, acho que 2, 3 anos, e aí o que aconteceu? Descobriram que os pais eram separados, que o pai, quando levava as crianças para casa, ia assistir filme pornográfico, assistia junto com as crianças, né? O próprio pai. Então, assim, a criança estava tendo um comportamento sexual muito fora do padrão para a faixa etária dela, mas assim, se meu pai está assistindo um vídeo pornográfico, então porque aquilo ali é normal, né? E essa é uma das características também. Eu já fiz casos de abusadores que eles tentam transformar essa questão sexual numa coisa normal, para treinar a criança, né, para que ela não se espante com aquilo. Então, tem muitos que preferem a criança muito pequena para ele introduzir esses hábitos, né, sexuais, para que a criança não desconfie que é errado, vamos dizer assim, né? Ele tenta normalizar a coisa, né? E é interessante, até esqueci o que eu ia falar. Ai, fugiu. Mas, Andréia, o que você estava falando aí agora? Eu perdi aqui. Da questão do comportamento fora do normal para a criança, sim. Para você falar para o pessoal o que é ICMEC. E lá eles têm muito material também de orientação para os pais. Sim, o ICMEC é uma organização internacional que eles trabalham com crianças desaparecidas e com crianças exploradas sexualmente, né? Então, eles têm muito material, tem uma live que ficou gravada aí, que a gente fez esses dias, né? Que foi bem interessante, inclusive com a participação do Tiago, com orientação de como denunciar e tal, né? Mas, assim, a gente tem vários órgãos que trabalham em proteção das crianças, né? Então, aqui no Brasil, a SaferNet, que tem esses canais, que tem muitas cartilhas, né, eles têm joguinhos, então eles têm materiais de como você trabalhar com a criança, tem gibi, né, então você pode introduzir aquele assunto com a criança, discutir, né, porque assim, você tem que adaptar a conversa com a criança de acordo com a faixa etária. Então, se você está pegando uma criança menor, como que você vai tratar daquele assunto, né? Você não vai chegar e falar assim, não mande nudes, né? A criança não vai saber o que é o nudes, né? Então, assim, como abordar isso, como tratar de assuntos. E tem esse canal também, que é essa ajuda psicológica que eles dão, né? Até a questão eles recebem todas as denúncias e depois o que for, eles encaminham para
para a Polícia Federal, né? Então, assim, muita gente denuncia, sei lá, racismo, maltratos aos animais, tem vários tipos de crimes cibernéticos que eles recebem as denúncias e encaminham para a gente ou para a Polícia Civil, dependendo do que for. E esse canal de ajuda é muito interessante, porque, assim, às vezes a vítima não sabe o que fazer, ela tem vergonha, né? Aconteceu com ela, ela não sabe como faz, então tem orientação, né, de como agir, como ela tem que se comportar, como fazer, né? Ok? Eu lembrei aqui, o outro ponto que eu queria comentar daquela outra sua fala é o seguinte, que você disse do pai que estava assistindo filme pornográfico junto com os filhos. Outro cuidado que vocês precisam ter é, se o seu celular você acessa pornografia, né, aquilo fica no histórico, né? E aí o seu filho novinho, sua filha novinha vai pegar, né? No computador ou no celular, eu já tive clientes que chegaram porque acessaram coisas bizarras para a idade deles e se traumatizaram com aquilo, tá? Então, era uma prática dos pais, a menina de 11 anos viu, né? Entrou em perfil fake do pai, descobriu toda aquela história, então, assim, foi devastador na vida dela, porque, assim, se o meu pai faz isso, em qual homem que eu vou confiar, né? E o filho também, né, que tinha 8 anos, era mais novinho ainda, que acessou as pornografias anteriores que os pais tinham, que o pai tinha feito, estava cheio lá de coisas de travestismo e uma série de outras coisas, de sadismo, coisas muito chocantes para a criança, tá? E ela só tinha 8 anos, ele, né? E ele teve que parar na terapia por causa disso, né? Então, assim, a prática de adulto não é indicada para criança, tá? Tenham cuidado com seus próprios comportamentos para que os seus filhos sejam preservados e vivam vida de criança, tá? Cada etapa depende de um desenvolvimento, né? E carece um certo desenvolvimento. Tem duas perguntas. Tem uma que está recorrente, que é a questão das consequências, né, do trauma que isso acontece, e uma outra que a Vanessa fez é como identificar esses sinais de abuso na família da criança, crianças retraídas ou crianças que têm medo dos pais. Tem alguma forma de identificar sinais? Sim. Deixa eu falar do trauma primeiro, porque, assim, a gente tem 3 tipos de trauma, 4, né? Então, a gente tem primeiro, a gente tem um grande estudo que começou em 1998 com uma pesquisa feita em obesos e eles chegaram a uma conclusão do como o trauma causa consequência na vida dos indivíduos, tá? Então, uma pessoa traumatizada, que eles colocaram como ciclo de eventos adversos da infância, né? ACE. Se vocês quiserem pesquisar, é só digitar ACE, né? E vocês vão encontrar esse estudo. E eles chegaram à conclusão de que uma pessoa que tenha tido mais de 4 tipos de eventos adversos da infância, e isso inclui família abusiva, pais alcoolizados ou drogados, abuso sexual, abuso físico, suicídio na família, pessoas deprimidas na família, são várias coisas que eles resumiram em 10 questões, 10 itens, e quem tem mais de 4 itens desse está mais sujeito a uma série de consequências. Consequências que vão desde consequências psicológicas, como depressão, ansiedade, uso de droga precoce, ficam sujeitos a mais abuso sexual na adolescência, a começar a iniciar a vida sexual precocemente, ou a engravidar precocemente, sujeitos a serem abusadores de drogas, né, como álcool, cigarro e outros tipos de drogas ilícitas, e também doenças coronarianas e doenças de toda ordem, que são doenças físicas, tá? Então, o abuso sexual, seja ele sozinho ou repetido, ele pode causar um estresse pós-traumático, que é um que a gente fala um trauma complexo, né? Por quê? Enquanto criança, a criança estando em formação, isso deforma a personalidade dela, o desenvolvimento dela, a capacidade cognitiva dela.
tem pesquisas, estudos mostrando como que o cérebro da criança abusada tem constituição e característica física de atrofiamento comparado de uma criança normal, tá? Então, se fisicamente o corpo é afetado, imagina psicologicamente dentro do mundo de coisas que isso representa. Então, a gente fala que o abuso sexual, na maioria das vezes, não deixa marca, tá? Na verdade, ele não machuca o corpo, não danifica o corpo, mas ele mutila a alma da criança. A criança é pega enquanto ela está numa inocência. Ela não tinha essa intenção. Alguém infringiu, alguém mutilou aquilo que é o ser dessa criança, tá? Então, é grave, tá? A gente tem consequências, esse estresse pós-traumático, por exemplo, ele pode durar ao longo da vida inteira de uma pessoa, até mais de 50 anos. Por que a gente vê pessoas só depois de adultas, depois de terapia, depois de resolver, conseguir falar disso? Às vezes passa anos na terapia e não consegue falar nem para o terapeuta, né? Porque quando eu falo que mutila a alma, essas crianças crescem confusas nas suas emoções, elas sentem tudo, desde medo, ansiedade, vergonha, culpa, tudo misturado. E confusões mentais também, cognitivas, né? Elas acham que a culpa é dela, elas acham que elas provocaram, elas acham que se alguém ficar sabendo, ela pode morrer de tanta vergonha, enfim. É uma consequência danosa, desastrosa, e que vai afetar. Olha o que esse estudo mostrou, gente. Ele mostrou que os adultos que têm esses incidentes, né, esses eventos adversos da infância, eles têm pior desempenho no trabalho em relação. São as pessoas que mais apresentam absenteísmo, são pessoas que mais têm problemas financeiros e são pessoas menos produtivas, tá? Então, a extensão do estrago é grande demais, por isso que a gente tem que tratar antes que aconteça, prevenir é o melhor remédio, tá? E dentre a prevenção com a criança, a informação é a melhor prevenção. Você não vai estar o tempo todo com seu filho, ele vai sair, ele vai para a escola. Eu já tive gente que foi abusada na van, eu já tive gente que foi abusada por motorista, eu já tive gente que foi abusada pelo pai, pelo avô, pelo tio, pelo primo. Se eu falar a infinidade de pessoas aqui que tiveram, já tive gente que foi abusada até pela mãe, tá? Então, é uma situação grave, tá? E que, se a criança tiver informação, e a gente tem visto isso acontecer, né? Quando as novelas mostram situações desse tipo, os casos aparecem, né? Quando é falado no noticiário o que é abuso, a criança entende o que está acontecendo com ela e busca ajuda, conta para a coleguinha, né? E conta para a mãe, que vai ajudar a encontrar um jeito de tirar a criança daquela situação. Mas a gente ainda está longe da solução que vem depois, né? E muito mais longe ainda dessa situação que vem antes do antes, né? Que eu estou falando aqui da prevenção antes de acontecer com a criança, ou da prevenção daquele abusador não se tornar abusador, tá? É isso que a gente tem que entender. Então, a gente tem o trauma, que a gente chama um trauma de T pequeno, né? Que T minúsculo, que são várias situações de traumas ao longo da vida, que somadas pode ter esse peso que eu acabei de falar. A gente tem o trauma de T maiúsculo, seria o que a gente chama de traumas mais complexos, que é a consequência, a ocorrência, que pode ser uma única vez ou várias vezes também, de coisas muito graves, né? E a gente tem o trauma transmitido, né? Que seria o trauma transgeracional, que são coisas que aconteceram com uma comunidade inteira, com uma família inteira, ou de geração em geração, e a epigenética tem comprovado isso, né? Como que uma geração seguinte traz consequências daquilo que aconteceu, do dano que aconteceu na geração anterior. E a gente tem o trauma vicariante, que é o trauma da exposição, né? Que é o trauma aqui dos nossos anjos da guarda, né? Que tem que ficar vendo essas imagens para o trabalho deles.
é o trauma do bombeiro que vai lá resgatar, é o trauma do terapeuta que tem que ouvir essas histórias, né? E trauma vicariante é o trauma também do irmãozinho que vê o irmão apanhar. Não é ele que está sofrendo, mas ele vê o sofrimento do outro. Então, todos esses podem trazer esse tipo de consequência que eu estou falando para vocês, né? E na vida adulta, criar todos esses tipos de transtornos, tá? E a boa notícia é o seguinte: tem ajuda, tem solução, né? Então, hoje a gente tem ferramentas, né? O MDR é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a André também já conhece essa técnica, né? Não é uma técnica, é uma abordagem terapêutica, e a gente pode tratar até os bebês, tá? A Andrea falou para mim, como, Simone, pode tratar um bebê em terapia, né? É porque essa abordagem, ela é de base neurobiológica, e você faz estimulação bilateral, né? Com os olhos, com a audição ou sensorial. E através disso, o cérebro dessa criança reprocessa aquela história. Então, ela não tem que crescer com trauma, tá? E pode ser qualquer tipo de trauma. Então, desde bebê, nenhuma criança precisa mais crescer com trauma. Aquelas pessoas que já sofreram, ou aquelas pessoas que estão na linha de frente agora, trabalhando, sendo expostos, precisando mudar de área, tendo que pedir exoneração, não, até exoneração, dependendo do burnout que a pessoa entra, né? E não conseguindo mais lidar com aquele estresse, essas técnicas, essas abordagens, né? Tem o brain spotting também e outras de trauma que a gente conhece, que trabalham exatamente nesse nível para que a pessoa consiga realmente reprocessar tudo aquilo. Por quê? Quando isso acontece, é muito impactante. É como se o cérebro ele não conseguisse digerir de uma vez tudo que acontece, né? Então, ele tem que adaptar de uma maneira possível, é a sobrevivência. Por isso que essas vítimas a gente chama de sobreviventes, né? Foi do jeito que deu, tá? E aí, através dessas terapias, você cria uma condição que, através desse reprocessamento, ela tem uma adaptação agora saudável, né? Porque é como se fizesse um upgrade no sistema. A pessoa consegue lembrar daquilo, mas aquilo não impacta mais, tá? Eu até comentei contigo, né? E acho que é importante. Uma vida plena. De situações que eu presenciei numa terapia em grupo, né? De uma pessoa que com 36 anos, ela, naquele momento, ela teve a lembrança que ela tinha sido abusada aos 6, né? E ela estava há 30 anos, assim, com vários problemas de relacionamento, problemas sexuais mesmo, né, de tudo, né? E ela não sabia o motivo, né? Então, assim, você vê que, assim, muitas crianças mesmo que a gente vê a situação, ela tenta apagar aquilo da memória, e ela apaga, né? Aquilo ali fica guardado, só que, assim, o reflexo disso, em termos de trauma, é terrível, né? Seguinte, se não lembra, não quer dizer que não tem consequência. Ocorrido. E nem que não tem ocorrido. E mais do que isso, a pessoa é tão deformador, né, para o sistema nervoso, que a pessoa lembra daquilo em flashbacks. É como se para ela parecesse um sonho, é como se para ela parecesse uma fantasia. Não, será? Né? E então ela não tem a história completa e ela acha aquilo estranho depois, né? Quando se vem, inclusive em terapias. Outras lembram, né? Mas preferem guardar e não entrar e acessar, porque é muito danoso, enfim. Mas é muito comum justamente por isso. O sistema nervoso é afetado de uma maneira danificadora mesmo. Uhum. Alguém tinha comentado aí sobre as escolas que pedem autorização para registrar crianças e tal, né? Então, assim, eu não acompanho isso, mas, assim, não estou nem falando dessas autorizadas, né? Assim, assim, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, fica tirando fotos, né? E aí a gente vê gente tirando fotos, inclusive, de acidentes, né? Expondo as pessoas de uma forma muito cruel, né? Então, assim, acho que as pessoas têm que ter um bom senso antes de sair publicando as coisas, né? E isso também tem um vídeo, mas não tem em português, é até a Kátia do ICMEC que me encaminhou, que a criança chega para a mãe e fala assim,
mas você não podia ter publicado essa foto, eu não autorizei, né? Porque às vezes os pais publicam as fotos, a criança numa situação meio ridícula, alguma coisa assim, então os próprios pais estão fazendo um bullying aí com as crianças, né? Então, essa questão da imagem, ela é muito... Ela tem um impacto muito forte na criança ou no adolescente, né? Nas famílias, né? Esse cuidado que tem que ter, né? Algumas coisas que eu lembrei aqui, que até foi a pergunta da Vanessa, a questão dos sinais, né, da criança. A criança, ela vai mudar um pouco o comportamento dela, ou ela vai querer ficar o tempo todo perto do celular, ela não vai querer deixar ninguém. Então, se de repente ela é uma criança extrovertida, ela vai ficar retraída, né? Então, ela vai mudar alguma coisa, né? E os mecanismos que eles têm para manipular essa criança, né? Eles podem... Essa chantagem, né, ela é padrão, quase todos eles fazem. Muitos chegam e dizem para a criança que ela que seduziu ele, né, que ele está apaixonado por ela porque a criança seduziu, tá? Então, assim, você me diz como que uma criança de 1, 2 anos, 3 anos seduziu um adulto, né, que eu não consigo entender. Outra forma... É uma distorção cognitiva. Uma outra forma é dizer que se não fizer, vai matar o cachorrinho, vai matar alguém da família, vai fazer alguma coisa, e a criança, então, para proteger, ela vai se sujeitar àquilo, seja presencial ou seja virtual. A outra situação é proteger sempre o irmãozinho, né? Então, assim, eu vou fazer alguma coisa... Se você fizer isso, eu não faço nada com o seu irmão, eu não faço nada com a sua irmãzinha, né? E uma outra situação que você comentou aí, eu até anotei, a questão de como a criança saber se aquilo é normal, porque não tem como ela saber. Como eu falei, eu fiz um caso que a criança tinha 2 anos e a outra criança tinha 8 meses, né? E era o próprio pai. E ele criava rituais de massagem com a criança, né? Então, assim, ele criava um ambiente propício, então ele já educava essa criança com aquele tipo de toque desde bebê, né? Então, assim, como que a criança vai saber se aquilo é certo ou errado? A criança não tem esse discernimento. Então, assim, não adianta você falar assim, não, não toque no seu corpo, não sei o quê, mas, assim, muitas só vão perceber que foram abusadas muito mais tarde. Então, assim, quando ela vê alguma reportagem, alguma situação, ela fala assim, poxa, mas meu pai fazia isso, meu tio, eu não sei quem, meu coleguinha, meu primo, né? Tá, alguém da família, daí só nesse momento que ela vai se tocar e ela vai ficar com vergonha. Então, assim, possivelmente ela vai se sentir culpada, que é um dos mecanismos mais utilizados por eles. Então, assim, não joga a responsabilidade para a criança que ela tem que saber o que é certo e errado, né? É você que tem que orientar e ficar, né? Infelizmente, você, quem pariu o Matheus que cuide, né? Porque não joga a responsabilidade para a escola, né? Não joga a responsabilidade para a criança, que ela tem que se virar, que ela tem que saber como que ela tem que se comportar na internet, né? Você que tem que orientar, né? Uma outra coisa que eu recordei aqui, crianças pequenas, muito pequenas, às vezes de idade pré-verbal, né? Antes dos 2 anos, você observa que ela não quer ir mais no colo daquele tio, que ela não quer ir mais no colo daquela determinada pessoa da família. É bom prestar atenção, tá? Não fala assim, vai com fulano, seja bonzinho. Não, porque ela pode estar se defendendo, tá? Então, uma coisa para prestar atenção. Outra coisa que eu falei da sensualidade precoce, né? É um sinal. Situações que o filho, a criança, apresenta sinais, inclusive, de infecções, né? Repetidas, né? Sim. Então, assim, já tive casos, né, que havia mesmo contato, né? Então a linguagem, o contato, então assim, o básico é assim, mudou o comportamento, ou para muito sensualizado, ou muito irritado, ou muito isso, observe. Ou para muito timidozinho, para muito fechado, para mais arredio, observe. Por quê? Algo está acontecendo. Pode não ser dessa ordem, mas algo está acontecendo, porque você conhece seu filho, você sabe como ele funciona. Então, investigue, tá bom? Isso me lembrou também uma situação, porque, assim, uma coisa, o que acontece com os pais, né? Porque, assim, às vezes os filhos entendem mais de tecnologia do que os próprios pais, né?
E é muito fácil, né, de enganar alguém, né, sai do aplicativo, faz alguma coisa. Eu já fiz várias perícias em computador e chegava o pai e a mãe que levava o próprio computador para a polícia e tal, e aí você começa a ver qual que é o comportamento da criança nas redes sociais e tal, e aí a mãe, não, mas é uma criança, não sei o quê. Só que assim, aquela criança, ela tem um conhecimento sexual maior do que muito adulto, né? Então, assim, ela tem uma vida sexual que o pai e a mãe nunca nem desconfia, né? E aí, como que você dá essa notícia para o pai? Fala assim, olha, sua criança, seu filho não é tão inocente como você acha, né? Então, assim, tem esse descompasso, e isso que você comentou, assim, não basta só, vou instalar um aplicativo, nada disso. Você tem que entender como funciona, como burlar isso, como apagar a mensagem, como, né? Então, assim, todo mundo aqui já foi adolescente, já enganou, já mentiu pro pai, pra mãe, para encontrar um namoradinho, né? Então, assim, continua isso, só que a mentira agora é em cima das redes sociais. Então, você pode achar que seu filho está lá estudando, fazendo uma coisa, e realmente não está. Ele está sendo assediado no jogo, ele está sendo assediado no aplicativo, nas redes sociais, como ele pode ser o assediador também, né? Isso que é importante, né? A gente tem esses relatos que muitos abusadores abusados vão repetir esse comportamento, né? Como Pode ser uma causa, mas não é uma condição sine qua non, porque se as mulheres são mais abusadas do que os homens são mais abusadores que as mulheres, né? Então uma coisa não casa com a outra, né? Não é uma causa e consequência, mas pode acontecer. Muitas pessoas que sofreram abuso, abusar de alguma coisa, né? Tanto de drogas quanto, igual os estudos mostraram, quanto de pessoas. Então, acho que para finalizar, a gente já está aí. 1h40. O pessoal está saindo, eu não estou com o acompanhamento aqui, André, mas tem dois casos bem breves que eu queria só colocar, que é o seguinte: eu atendi um rapaz que já era casado a essa altura, 27 anos, que começou a ter acesso à pornografia aos 14, tá? E dali, porque ele era de uma religião muito mais rígida e tradicional, ele vivia isso com muita culpa. Ele tinha uma doença de base, né, que é um transtorno obsessivo compulsivo, que ninguém sabia, e a essa altura, com 27 anos, ele estava completamente dependente da internet, dependente da pornografia propriamente dita, né? Então, assim, baixava terabytes de filmes que ele jamais assistia, porque não ia dar tempo. Ele era uma pessoa que trabalhava com computador, que era designer, coisa disso e tal, então ele tinha acesso, mas ele não dava conta, né? Então, o tratamento foi conjunto, né, com psiquiatria, a psicologia, né, a esposa, né, a família, para que ele conseguisse se livrar disso. E, concomitante a esse caso, eu recebi um cliente aos 14 anos, já deixando a vida de lado e viciando em jogo, né? O caso dele não é pornografia, mas viciando em jogo, aonde ele estaria muito mais exposto a esse tipo de todas as coisas que você está contando aqui. Por que ele estava se viciando em jogo? Porque a família, o núcleo familiar estava num conflito que ele não estava aguentando suportar. Então ele tinha abandonado os esportes que ele frequentava, que ele era um maravilhoso jogador de futebol e gostava, enfim. Ele precisava, ele era o primeiro aluno, deixou de ser, desinteressou pela escola, chegava em casa, já não estudava, jogava as coisas e ia para a internet para quê? Para não ver aquilo. E a mãe, que já era uma pessoa mais orientada e tudo, ela falou: meu filho está deprimido, ele não é assim, né? Ela não estava ali preocupada só com o jogo, ela estava vendo que ele estava sofrendo, né? E trouxe para a terapia, exatamente era isso que estava acontecendo. Então a gente tem que pensar que outro risco da internet são esses vícios, que não necessariamente vão ser pornográficos, e eles são levados a isso por outros problemas, né?
Então, ou a ansiedade, ou a desatenção, ou a própria depressão, pode ser manifesta de outra maneira, né? Levando o adolescente àquele conjunto de ações que vão prejudicar a sua própria vida. E foi interessante que esse adolescentezinho, eu lembrei do caso que eu tive notícia dele, que está com 22 anos por aí agora, que deu entrevista sobre Covid, que ele já mora nos Estados Unidos, a vida dele está toda bacana, né? Mas o interessante foi que quando a ficha dele caiu na terapia, de que ele estava jogando daquele jeito, não é porque ele gostava, é porque ele estava sofrendo. Ele foi voltando para a vida dele, né? Exatamente por causa dos esportes, ele conseguiu a bolsa para os Estados Unidos, exatamente porque ele viu isso, ele voltou a ser primeiro aluno, ou seja, os pais que estiverem perto, os pais que conseguirem perceber seus filhos, eles vão poder dar continuidade à vida que está desabrochando neles. Sim. E isso é o nosso papel. E porque tem que começar desde bebê? Porque é um contrato, é um convívio, é um acordo, um diálogo. E vai mudando a cada tempo, né? Então, dá para ficar próximo do seu filho na adolescência, sim, se você tiver sido próximo na infância. Dá para participar da vida do seu adolescente, sim, se você mantiver esse vínculo, tá? É óbvio que o adolescente tem outra você sempre vai ser o porto seguro. Então, ele tem que ter essa confiança, tá bom? Isso tem uma piadinha que eu acho ótima, né? Que fala assim, que filho é que nem videogame, cada fase é mais difícil que a outra. Mas, quando a gente pensa que acabou, ainda tem mais problema. Mas assim, cada fase você vai ter situações bem particulares, né? E uma coisa que a gente não pode negar é porque assim, a tecnologia está presente, né? Ela está presente na vida das pessoas. E eu acho assim que essa história do Covid ela tem um lado bom, que ela meio que obrigou as pessoas a conviverem, né, fisicamente, né? Então, assim, pensar assim, será que minha vida toda não está online, né? Porque isso é um outro problema. A gente tem vários casos de depressão, porque tudo que você enxerga na internet, nas redes sociais, você fala assim, nossa, a vida daquela pessoa é tão maravilhosa, tão glamurosa, né? Ela vive viajando, vive não sei o quê, vive nananã, e só que não é aquilo, né? As pessoas postam a parte boa, né? Então, assim, tem muita frustração, o pessoal até estava chamando de depressão Facebook, né? Porque você via a vida... os likes, né? Por causa disso. O like foi retirado por causa disso, a contagem de curtidas. Mas assim, realmente é muito difícil, porque as pessoas começam a comparar a vida uma com as outras, né? Então, assim, isso para um adolescente que está, né, começando a vida, ele já quer chegar ali na idade adulta com um carrão, com uma mansão, com viagens no mundo, e não é assim, né? A vida é mais difícil um pouco. E a última coisa que eu quero falar também é, não se enganem, quando eu falei lá, no início da palestra, que a organização, né, as sociedades de pediatria, né, tem parâmetros para isso e libera, entre aspas, o uso da tecnologia acima de 10, né, acima de 11, né, na internet e na vida real, o número, a idade, a faixa etária mais comum, maior de abuso é na puberdade, tá? Então, assim, a gente tem abuso em todas as idades? Tem. Mas o pico maior, o gráfico faz assim, né? Não enxergar, né? Faz assim, é na puberdade, tá? Então, assim, as meninas entre 10 e 13 anos, os meninos entre 10 e 14 anos, né? 9 e 13 para as meninas, 10 e 14 para os meninos, tá? Então, eu lembrei disso quando a André falou, pai e mãe não vai descansar nunca, né? Sempre tem uma coisa a informar, sempre tem uma coisa a zelar, sempre tem um trabalho a mais a fazer e não vamos garantir que nada vai acontecer com eles, mas o que dependeu de nós, a gente tiver feito, a gente fez o que estava no nosso alcance, né? E o resto, a gente, né,
reza, né? Para que nada os ofenda por aí, tá? Eu tinha uma pergunta que eu acabei deixando batida, que era a respeito de quanto tempo as pessoas ficam presas, a respeito disso. Gente, isso assim, eu já fui para casos que a pessoa não ficou nem 24 horas presa, né? Então, assim, a nossa legislação é muito complicada. Eu não sou da área do direito, né? Eu faço perícias, mas assim, meu conhecimento é na área de tecnologia, né? E nos crimes cibernéticos. Mas assim, a questão a gente não tem que se prender a isso, né? Não tem que se prender a questão, quanto tempo vai ficar preso, né? Assim, o dano que ele fez para a criança é para o resto da vida, né? Então, que ele fique o resto da vida preso, a vida daquela criança já foi destruída, né? Então, né, boa parte dos casos eu tenho vários seguidores no Instagram que me seguem e relataram que estão na faixa de 30, 40 anos e nunca contaram para ninguém que foram abusados, né? E que teve uma vida muito difícil por conta disso, né? Então, assim, os danos são muito grandes. Então, assim, a gente esperar que a legislação resolva, não, né? Acho que a gente tem que fazer o nosso papel. E é o que a Simone está falando, e é o que eu acredito que é a gente fazer o trabalho de prevenção, né? E ficar alerta a isso, né? Não, infelizmente não tem outra coisa. E um outro ponto, gente, não tem diferença muito entre meninos e meninas, né? Eu faço muito casos de meninos, né? Então, assim, não, fala assim, porque menino está protegido, né? Não. Uma outra questão de estatística, né? Várias literaturas falam que uma de cada 4 pessoas já foi abusada, né? E eu até contei para a Simone que eu fui num curso esses tempos e fui almoçar com outras 3 pessoas. A gente sentou numa mesa e sempre vem à tona essa questão da minha profissão, tal. E uma das pessoas, ela tinha sido abusada, né? Então você vê assim, muitas vezes a gente tem no nosso círculo, possivelmente, aqui a gente chegou a, sei lá, 120, 140 pessoas assistindo a live, seriam umas 30 pessoas aqui que sofreram abuso, né? Então, assim, querendo ou não, isso faz parte da nossa vida. A questão que até a gente conversou é que as pessoas não se sentem à vontade para conversar sobre isso, ou muitas vezes nem querem assistir uma live dessa com medo, né, de vir à tona alguma memória, ou acender uma lâmpadazinha assim, poxa, acho que isso está acontecendo na minha família, está acontecendo com alguém, né? Porque não é um assunto fácil e nem as pessoas se sentem confortáveis para conversar sobre isso, né? Eu gostaria, vou finalizar, porque a gente já está indo para 2 horas, pelo amor de Deus. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que veio, que assistiu, que participou. O link vai ficar gravado, então podem compartilhar com o pessoal, com os pais, né, com pessoas que vocês acham. Eu coloquei aí o meu Instagram, o Instagram da Simone, aí eu coloquei no link, quem quiser seguir a gente, sempre tem alguma coisa, né? Eu publico bastante coisa da Polícia Federal, mas sempre tem algum alerta, alguma coisa sobre concurso também, né? Então, muitíssimo obrigada. Quem quiser, fique à vontade de me contactar lá pelo direct, né? Eu tento, na medida do possível, responder a todos, né? Uhum. E agradecer a oportunidade aí pelo convite também, Simone. Muitíssimo obrigada. Uhum. Eu também agradeço a todos e a todas que nos assistiram, que esses comentários, essas informações que a gente trouxe para vocês possa ser preciosa na sua vida, aplique, ensine a outras pessoas, busquem informações, tomem atitude, né? Para que realmente essas coisas possam mudar daqui para frente. E eu agradeço também, Andréia, pelo recíproco convite, que a gente continue fazendo essas parcerias, que a gente consiga realmente ajudar, né, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente atua, e que outras situações como essas possam acontecer com a gente tendo dados melhores para passar para vocês, né, que a gente possa, enquanto a gente ainda existir, né, que a gente possa ter um desfecho diferente em relação a isso na história da humanidade. Sim. Um beijo para todos.
Tem muitos elogios aí, Simone, muito pessoal agradecendo. Qual que é o nome, de novo, do manual lá da pediatria? Eu vou escrever aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Coloca lá. Coloca critérios para o uso da tecnologia para crianças, Sociedade Brasileira de Pediatria. Vai aparecer. É uma cartilha relativamente nova, né? Que eles soltaram com essas diretrizes, tá? Deixa eu ver se é saúde de criança e adolescente na área digital 2016 ou não? Deixa eu ver se eu acho aqui mais fácil. Espera aí. Você já quer publicar aí? Eu coloco aqui que daí fica gravado, né? No chat. Deixa eu ver. Vou te mandar aqui pelo... Quem sabe faz ao vivo. Vou mandar no WhatsApp aqui. Não, acho que tem uma mais recente. Espera aí que eu vou pegar aqui. Se eu te mandar agora no Instagram, você achei. Pega... eu vou te mandar aqui no Instagram, ver se é essa. Não, se eu te mandar agora... No WhatsApp, vou mandar no WhatsApp. E aí você confirma se é essa e aí eu já coloco para o pessoal. Eu acho que é 2020 essa. É bem recente. É essa sim. Tá, pronto. Vou colocar aqui, pessoal. Aí vocês fazem o download aí, né? Tá, joia, gente. Muito obrigada. Obrigada pela participação de todos, né? Obrigada, Simone. Já são 10h30 da noite, né? A gente está aqui numa segunda-feira. Cuidando das nossas crianças. Última pergunta, denúncias de caso, né? Usa o site denuncie.org, que é da SaferNet, né? E eles encaminham para a Polícia Federal ou dão orientações, e lá também tem psicólogos e tal para ajudar com orientações relativa ao trauma, etc. Né? Então, denuncie.org, né? Ou SaferNet, deixa eu anotar aqui. Aqui, ó, www.disquedenuncia.org.br. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Pronto. E eles fazem toda a investigação cruzando dados e é tudo anônimo, tá? Pelo telefone Disque 100, tá? Se você vai ligar, só ligar 100 que você faz a denúncia anônima. E tem o www.disque100 também, que só que é por e-mail, né? Que você vai descrever... .com.br, você sabe? .org. .org, né? Pronto. E aquele que é o canal de ajuda, né? www.canaldeajuda.org.br para informações e ajuda de quem está sendo recebendo ofensa ou de quem soube de alguma ofensa e quer falar, tá? E nesse que a Andréa falou primeiro, que é denúncia.org, é o que você deve recortar e colar o link, né, da página que você encontrar imagens de crianças sofrendo abuso ou sendo assediadas ou com situações de vestimentas eróticas ou poses eróticas, tudo isso é contra a criança, né? Então tá jóia, gente. Obrigada. 2 horas de live. Nunca vi uma coisa tão grande. Obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Também, André. Vou encerrar a gravação aqui. Fiquem com Deus. Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.